Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Onde está teu coração? De Wagner Souto. Está teu coração? O que tens feito agora a teu irmão? O que tens dito que possa ferir outro coração? Trazendo consolação. Tens a riqueza nas tuas mãos. Trabalho honrado é satisfação. Deixa o apego e distribua sem ostentação. Pois onde está teu tesouro, está o teu coração. Meus irmãos, boa noite. Hoje a leitura é do livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O tema: Corrigendas. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhe a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente que o Pai ama a todos os filhos. No entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Máxima identificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental. Chegada a essa posição,
penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. A princípio, dói-lhe as corrigendas, atormentam-nos os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão de melhoria de si mesmo. A vida está repleta de lições nesse particular. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta. O homem renovado é convertido a Jesus, porém é o Filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em todos os nossos corações. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar nosso coração, elevar nossos pensamentos e tirar toda a preocupação que nos aflige. Já estamos quase no final do ano, final de outubro, né? E já passamos por momentos complicados, em que tivemos que nos reinventar e nos adaptar, mas permanecemos firmes no propósito que o Mestre Jesus nos ensina, de ter fé, esperança, mesmo em momentos complicados. Agradecer a essa oportunidade e a nossa casa de Isaac Lima, por a gente ter esse momento e a gente conseguir acalmar nosso coração, escutar uma palavra e sempre estar aprendendo, e tirar até qualquer dúvida e qualquer questionamento que possa vir nesse momento tão complicado, não é verdade? Pedir pela vida dos nossos irmãos que estão acamados em situações muito ruins em hospital devido a esse vírus, e também aos nossos familiares, a todos aqueles que precisam. Mestre Jesus, obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar e aprender um pouco mais da doutrina. Que assim seja, graça e luz. Olá, boa noite, amigos queridos do Centro Espírita Isaac Lima. Quanta alegria estarmos juntos novamente para mais uma oportunidade de estudos, de conhecimento, de esclarecimento sobre a nossa doutrina, sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Trago o abraço do Luz e Verdade, trago também o meu abraço e esperamos que em breve estejamos todos juntos novamente, dentro das nossas casas, continuando com as nossas tarefas, mas que apesar das dificuldades do momento, nós tenhamos confiança sempre, fé, que nós vamos falar um pouquinho hoje, que tudo isso vai passar e que nós seguiremos confiantes em frente na nossa jornada evolutiva. Então, vamos falar sobre o nosso assunto de hoje. Ele está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 19, o mal e o remédio, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, neste capítulo 5, nós vamos compreender sobre a justiça das aflições, sobre as causas atuais e anteriores das aflições, sobre o esquecimento do passado e também sobre os motivos de resignação.
E ainda neste mesmo capítulo, nós poderemos compreender sobre o suicídio e a loucura, nas considerações que Kardec traz para a gente dentro do capítulo 5. Só que o tema do nosso estudo, como já dissemos, ele está lá no item 19, que tem por título o mal e o remédio. Então, quem nos explica sobre esse item é Santo Agostinho. E aí, quando nós paramos para observar, né, as instruções dos Espíritos, porque o item 19 está lá dentro das instruções dos Espíritos, nós vamos ver que toda ela vem trazendo as explicações de vários Espíritos sobre tudo que Kardec nos colocou lá no começo do capítulo, sobre todos esses itens que nós falamos, acrescentando ainda mais conhecimento para o nosso esclarecimento. Então, são os Espíritos trabalhando junto com Kardec para nos trazer tantos conhecimentos, tantos esclarecimentos. E falando do trabalho de Kardec, ele fez um trabalho impecável como codificador. Vejam só, ele colocou nos 4 primeiros capítulos do Evangelho o não vim destruir a lei, o meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu Pai, e ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nesses 4 primeiros capítulos, vejam como ele fala da base da doutrina espírita, das leis que nós temos que cumprir, né? Então, ele vai consolidar para nós, nesses 4 primeiros capítulos, essas leis que são imutáveis, que todos nós estamos colocados, inseridos nessas leis. E aí, no capítulo 5, Kardec vai começar a falar para nós das bem-aventuranças, né? Porque são várias bem-aventuranças que nós temos durante a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele começa falando sobre essa bem-aventurança, a dos aflitos. E aí nós nos perguntamos, quem são esses aflitos? Né? E temos a resposta clara, somos nós, somos todos nós que estamos neste orbe, neste planeta Terra. Então, Kardec ele nos dá a base imutável. E logo depois, lá no capítulo 6, ele vai nos falar do Cristo Consolador, sobre o Consolador prometido, que é o consolo aos aflitos. Veja só como Kardec foi tão inteligente ao elencar cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque ele vai dar ênfase a essa bem-aventurança, que são os bem-aventurados, os aflitos, e vai vinculá-la ao Cristo Consolador. E logo depois do capítulo 6, do 7 em diante, ele fala das outras bem-aventuranças. Então, vale muito a pena nós buscarmos essa compreensão, porque aí esclarece, né, clareia o nosso entendimento quando fazemos a leitura do Evangelho, né, porque aí nós temos essa organização do nosso codificador da doutrina espírita. Então, aqui nós buscamos uma fala de Gandhi, né, para que nós possamos começar as nossas reflexões dentro do tema do nosso estudo de hoje. Então, Gandhi dizia assim para a gente: não há caminho para a paz é o caminho. Se nós parafrasearmos Gandhi, nós podemos colocar assim: a fé é o caminho. E aí nós paramos para refletir. O mal e o remédio. Qual é o remédio para o mal? É a fé, como nos diz Santo Agostinho. Por isso, a fé é o caminho. A fé, ela está diretamente ligada ao bem. E o bem é um dos caminhos que temos a seguir, junto com o amor, com a perseverança, dentro dos ensinamentos do Cristo. A fé, ela está ligada às boas obras que o Criador nos deu oportunidades de exemplificar, que nosso Pai Maior nos deu as oportunidades de praticar. Então, é assim que a fé dará essa utilidade à vida.
quando nós sabemos aproveitar a vida que temos agora para construir, trabalhar e praticar as boas obras. Aproveitar a vida agora é não deixar passar a oportunidade de estarmos encarnados. É o hoje, é o que eu tenho para caminhar, renovando sempre o quê? A minha fé. Porque é ela que me impulsiona, é ela que me leva adiante, é ela que me liga ao alto, que me conecta com os espíritos superiores, né? Que me conecta com o divino, que me conecta com o Criador. É essa fé que vai me mover, que vai me impulsionar, porque é uma fé raciocinada, ela tem base sólida, ela tem explicações na doutrina que esclarece e consola a todos nós. Na doutrina que nos fortalece com a responsabilidade que nos dá sobre os nossos pensamentos e as nossas atitudes. É uma doutrina que nos convida a sermos responsáveis, porque nós somos aquilo que nós temos dentro de nós, né? Como nos disse o Cristo, a boca fala do que está cheio o coração. Então nós exemplificamos, nós temos atitudes de acordo com aquilo que temos, que trazemos dentro de nós, né? Então ela nos mostra o nosso compromisso em buscarmos a nossa transformação dentro desses ensinamentos do Mestre Jesus. Está lá no Evangelho, também no capítulo 19, lá no item 7, quando Kardec nos fala assim: a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. E é a partir daqui, né, é a partir dessa compreensão sobre a fala de Santo Agostinho, para cada um de nós, que nós vamos conseguir ter essa fé e essa compreensão sobre o que ele quis nos trazer quando ele fala sobre o mal e o remédio. E aí nós vamos ler alguns trechos dessa passagem de Santo Agostinho, para que nós possamos ver tudo aquilo que já falamos até agora, né? E acrescentarmos ainda mais o que for preciso na compreensão desta fé que nos impulsiona, né? Desta fé que nos faz compreender como é que nós precisamos agir, o que é que o Pai Maior espera de nós, que nos faz compreender sobre a passagem do Cristo junto de nós aqui na Terra, de tudo que Ele nos deixou, de todos os ensinamentos que Ele pôde nos colocar e que ficaram dentro de cada um de nós. Agora nos resta o quê? Fazê-los florescer, né? Então Santo Agostinho fala assim para a gente: o mal e o remédio. É a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Vós que viestes viver na terra, esperai, pois, lágrimas dolorosas e sofrimentos amargos, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai o céu e o bendizei, dizendo ao Senhor, agradecendo ao Senhor por haver querido vos submeter a estas provas. Não reconheceis o poder do vosso Senhor, senão quando houver curado as chagas de vosso corpo e coroado os vossos dias de alegria? Vós só reconhecereis o seu amor quando ele houver adornado o vosso corpo de todas as glórias e lhe restituído o seu brilho? Então, nós devemos reconhecer nessas oportunidades que temos de retornar ao mundo físico, de buscarmos colocar em prática tudo aquilo que trazemos dentro de nós quando temos a oportunidade de reencarnar, de assumirmos esse compromisso com o alto, com a espiritualidade superior,
sabendo que somos responsáveis por tudo aquilo que vamos plantar, por tudo aquilo que vamos vir a colher num breve futuro, sabendo que as oportunidades nos são dadas e que as escolhas das nossas provas, das nossas situações pelas quais temos que passar, temos que resgatar, temos que refazer, né? Ou temos que continuar daquele ponto em diante, são para o nosso próprio bem, para o nosso progresso, para que possamos caminhar para frente, que é o destino de todos nós. Seguir em frente, evoluirmos, progredirmos, buscando a felicidade, né? Trabalhando tudo isso que trazemos em nós, transformando tudo isso que trazemos em nós de acordo com aquilo que temos a capacidade de compreender, de colocar em prática nas nossas existências. Não é? Então, que nós possamos seguir confiantes, sabendo que o mal, hoje, ele é necessário para o nosso aprendizado, para a nossa transformação. E que ali na frente, logo ali na frente, nós vamos ter condições de compreender por todas as dificuldades que passamos. Não só louvar a Deus nos momentos em que estamos felizes, alegres, em que estamos plenos, mas sim louvar a Deus, entrar em contato com Ele, exercitando a nossa fé, de que tudo passa, de que o mal passará, de que a prova passará, e eu sairei muito mais fortalecido dela, com o aprendizado que eu necessitei naquele momento. Então, Santo Agostinho continua e ele pergunta: até quando vossos olhares se deterão nos horizontes fixados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá arrojar-se para além dos limites do túmulo? Olha Santo Agostinho nos falando da imortalidade na alma, de que somos espíritos milenares, que já estamos numa longa jornada evolutiva, que estamos passando pelas provas para que possamos nos reafirmarmos na nossa fé, na nossa vontade de melhorar e de progredir. Olha Santo Agostinho nos falando do mundo espiritual, de que quando aqui no mundo físico passamos, num breve momento, nós temos o mundo espiritual na nossa jornada. O mundo espiritual que é a nossa verdadeira morada. Nesse mundo que nos acolhe nas nossas idas e nas nossas voltas. Nesse mundo que nos acolhe e que nos permite compreender sobre tudo o que a doutrina dos espíritos vem nos colocar. Desses espíritos imortais que somos, desses viajores milenares que somos. E ele continua dizendo assim para a gente: porém, se devesse chorar e sofrer toda uma vida, o que isso representaria comparado à eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Ou seja, olha só o mundo espiritual, o verdadeiro reino de Deus esperando por nós. Procurai, pois, as consolações para os vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa desses males no vosso passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Considerai-vos os bem-aventurados da terra. Olha aqui Santo Agostinho falando para a gente das causas anteriores das aflições, de tudo aquilo que já trazemos na nossa bagagem espiritual, de tudo aquilo que temos que transformar dentro desta bagagem. Então ele fala para a gente: no estado de desencarnados, quando estáveis no espaço, escolhestes vossa prova, julgando-vos bastante fortes para suportá-la. Por que lamentar agora? Porque ao invés de lamentar, não se colocar com as mãos para o trabalho, para buscar o aprendizado dentro dessas dificuldades. Quando nós sabemos que a vida futura, que a vida espiritual é essa sim que vai nos colocar de frente para a felicidade que tanto almejamos. É interessante porque nós ainda nos colocamos
tão pequenos nesse mundo material em que vivemos, nós não temos ainda os olhos para enxergar além da matéria em que estamos. Então nós enxergamos a felicidade como essas pequenas coisas do dia a dia. Enxergamos a tristeza como um peso, como um fardo enorme que nós temos que carregar, as dificuldades, as dores. Mas nós precisamos enxergar que tudo isso é realmente passageiro e que Santo Agostinho nos coloca aqui de uma maneira tão clara, nos convidando a pensarmos nessa transformação a partir dessas dores, dessas dificuldades, né? Nós temos que pensar nessa transformação a partir dessas oportunidades que temos de seguirmos adiante, sempre confiantes de que estamos sendo amparados e que de compromisso é nosso. É Ele que vai nos conduzir na nossa jornada, na nossa caminhada. Então, Santo Agostinho fala assim: que remédio, então, receitar para aqueles que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Só um é infalível: a fé. Voltar os olhos para Deus. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela sempre mostra os horizontes do infinito, diante dos quais desaparecem os poucos dias sombrios do presente. Olha a reflexão. Ela sempre mostra os horizontes do infinito. Olha aí a vida espiritual, diante dos quais desaparecem os poucos dias sombrios do presente, que é a nossa vida material. É esse pequeno tempo que passamos quando retornamos à matéria, quando reencarnamos, quando temos a oportunidade de vivenciar no mundo físico novamente. Então, Santo Agostinho fala para a gente: lembrai-vos de que aquele que crê se fortaleceu com o remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido na hora, porque se ressente no mesmo instante das dolorosas angústias da aflição. Então, que as angústias da aflição, que as dores da aflição não venham a nos consumir, porque desde o momento em que temos a consciência da plenitude espiritual, da caminhada em busca dessas transformações todas, nós colocamos a fé como o principal instrumento para nos mover dentro dessa caminhada. E a partir da fé virá o trabalho, virá o amor, virá a caridade, tudo isso que acompanha a fé, porque nós vamos fazer tudo aquilo que nos é possível até aquele momento, né? Nós vamos fazer tudo aquilo que nós temos possibilidade de trabalhar, de nos colocarmos para as mudanças. Eu vou fazer tudo aquilo que me for possível. E a partir daquele ponto em que eu sei, em que tudo o que eu fiz, em que tudo o que eu busquei era o que eu tinha naquele momento para fazer, dali para frente eu vou confiar, eu vou exercitar a minha fé num plano maior, né? Eu vou exercitar a minha fé em algo superior que vai me ajudar e vai me conduzir no que falta. Porque eu me coloquei no trabalho, eu me coloquei à disposição do trabalho, eu busquei no trabalho o que eu precisava para ser merecedor de tantas conquistas, né? Para ser o merecedor do que virá a partir da minha vontade, do meu querer, né? De trabalhar. E aí é essa fé que vai me mover. Por isso que a gente fala na fé raciocinada, que é a fé que nos explica, que nos faz compreender por que precisamos nos ligar ao alto, nos ligar a algo superior a nós, para que a perseverança, para que o otimismo, para que a fé seja sempre renovada, né?
Então, Santo Agostinho continua assim para a gente. Cristo vos disse que com a fé transportam-se montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e que tem a fé como apoio, será colocado sob sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos das dores mais fortes serão para ele as primeiras notas da alegria da eternidade. Porque é aqui que o espírito começa a compreender que ele está passando pelas dificuldades, que ele está passando pelas dores, para que ele possa aprender com elas. Porque ele deu causa a essas dores, sejam nas causas anteriores ou nas causas atuais dessa mesma existência. Mas ele compreende que ele deu causa a essas dores, a essas aflições. Então ele entende que ele precisa se transformar para conseguir, a partir desse aprendizado, desse entendimento, ter as suas primeiras notas de alegria, rumo à sua evolução, rumo ao seu processo evolutivo, né? E ele continua dizendo para a gente: sua alma se desprenderá de tal maneira de seu corpo que, enquanto este se torcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes aqueles que choram e que sofrem, que suas almas estejam alegres, porque serão atendidas por Deus. Bem-aventurados os aflitos, que é o título do capítulo 5 do nosso estudo de hoje. Então, quando Kardec coloca para a gente todas as bem-aventuranças, quando ele coloca para a gente bem-aventurados os aflitos, é porque ele está querendo nos dizer que os aflitos estão um passo à frente para compreender o verdadeiro reino de Deus, para compreender a verdadeira caminhada que precisamos seguir para conquistarmos a felicidade. Então, Kardec vem codificar a doutrina espírita para que nós possamos ter nela, nessa doutrina que nos consola e nos esclarece, a nossa base sólida, para que possamos seguir adiante, confiantes naquilo em que temos o compromisso assumido, né, para a nossa caminhada evolutiva. E aí nós temos vários exemplos, né, dentro desse caminho de aprendizado, de compreensão. A gente lembra de Madre Teresa de Calcutá, né, que trabalhou tanto pelos pobres, pelos enfermos. Nós temos Paulo de Tarso, que se rende aos ensinamentos do Cristo na estrada de Damasco e dali para frente busca ser não mais um perseguidor dos cristãos, mas sim um tarefeiro do Cristo, o seu maior divulgador, né? Dentro de todo o seu trabalho na doutrina, dentro de todo o seu trabalho no cristianismo, né? Joana de Cusa, que larga toda uma vida confortável e vai seguir os passos do Cristo, vai seguir com o Cristo. Maria Madalena, que larga uma vida luxuosa, de facilidades, e vai também seguir com o Cristo, trabalhando pelos enfermos, trabalhando por todos aqueles que sofriam tanto com a lepra, que precisavam tanto do auxílio e da ajuda. E ela larga todas as suas facilidades porque tinha que buscar uma fé que ela pudesse compreender. Então ela foi buscar no trabalho de doação àqueles enfermos a fé que ela tanto buscava, né? E aí, terminando o nosso estudo, já caminhando para o final, nós gostaríamos de convidá-los, né, para uma reflexão singela, diante das palavras de Santo Agostinho, mas que mostra
todas essas oportunidades que nós temos de amar e servir na seara do Cristo. Então, que nós possamos terminar o nosso estudo fazendo esse momento de reflexão com essas singelas palavras que falam assim para nós. Sejamos na terra pequenina chama que ilumina as trevas em que jazem milhares de criaturas. Sejamos na terra a água benéfica que dessedenta todos aqueles que atravessam o deserto da existência, sequiosos de carinho e de amor. Sejamos na terra o alimento dos que nos procuram e estão famintos de compreensão e incentivo. Procuremos servir e amar para ter a alegria de haver passado na terra, distribuindo benefícios a todas as criaturas. Porque são essas as oportunidades de todos os dias que nós temos de amar e servir. Vamos amar e servir dentro da seara do Mestre Jesus, de toda a compreensão que nós buscamos através da doutrina dos Espíritos, de todos esses esclarecimentos que o Cristo Consolador vem trazer para todos nós, do nosso compromisso abraçado junto ao alto, para trilharmos no caminho da fé, buscando nos transformarmos a cada dia, sermos tarefeiros do Cristo a cada novo amanhecer. Que possamos ficar envolvidos na doce e serena paz do Mestre Jesus, que Ele possa nos agasalhar, nos acolher e nos dar forças para seguirmos adiante, sempre na nossa caminhada evolutiva, com fé, resignação e muito amor. Que fiquemos todos com Ele e com Deus, nosso Pai de amor e de bondade. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima. Queridos irmãos, vamos fechar os nossos olhos nesse momento, elevando nossos pensamentos a Deus, agradecendo a Ele pela oportunidade bendita de estarmos reunidos nesse momento, agradecidos pelo estudo que aqui tivemos, pelo conhecimento que recebemos, agradecendo a Ele pela vida que temos, pelas inúmeras possibilidades de evolução que todos nós estamos recebendo. Que cada um possa sair daqui mais fortalecidos, mais preparados para seguir em frente a sua rotina, para seguir em frente a sua caminhada, compreendendo as suas necessidades, aceitando as diferenças, com mais respeito e amor ao próximo. E que possamos nos encontrar em breve, em mais um estudo. Que sigamos em paz, que assim seja. Ao final desta reunião, nós só temos a agradecer a todos os que nos ouviram, todos os que participaram desta reunião, todos os que interagiram. Agradecemos a todos aqueles que colaboraram para que a reunião fosse feita nesta noite. De forma geral, agradecemos a todos os nossos irmãos e irmãs que colaboraram. Uma boa noite a todos, que todos possamos ter uma próxima semana de muita paz, harmonia, equilíbrio e que estejamos prontos para nos reencontrar na próxima semana. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Amor Sublimado, de Onofre Jerônimo.
te conheci, ó doutrina de amor, aprendi que a vida tem um outro valor. Me ensinou o que é amar, me ensinou a me governar, reformar sentimentos, enfim, qualidades melhorando em mim. As lições que vou aprendendo também vou vivendo, recebendo amor daqueles que aprenderam a amar com Jesus. O amor sublimado nos transforma